Boa noite! Olá! Hoje eu tô brilhosa porque o convidado gosta de música dos anos 80, 70. How you doing? Hey, baby! Olá, tudo bem? Maurício, Thiago? Hoje vai ser bacana. Vamos falar sobre mercado de trabalho, sobre gestão. Estamos precisando de um tema mais forte. Boa noite! Tudo bem com todo mundo? Eu espero que todos estejam bem, a família, todos com saúde, isso é muito importante. Essa música é uma música que quando eu conheci o André, que é o meu convidado de hoje, boa noite! Obrigada, Thiago! Você também, meu amor! Hoje o tema vai ser bacana. Sobre mercado. Oi, Vivi! O tema é bom, porque é um tema que a gente está precisando muito ouvir. Tô com essa musiquinha, que é a música dos anos 80, e o André é um amigo de muitos anos atrás. Vou esperar o pessoal entrar. Hoje o tema vai ser bacana. Oi, Ritinha, oiê! Tô botando uma música dos anos 70, 80, porque o nosso convidado gosta dessas músicas, gosta de música daquela época. Tô esperando ele chegar aí pra gente começar. Mas o nosso convidado, ele é um professor, ele é um coach, mas ele gosta de música dos anos 80. Então só pra gente dar uma entradinha e ficar bacana. Isso aí, seu amigo. Adoro, que bom. Ele deve estar chegando. Hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho e gestão, né? São temas que o André tem muita especialização sobre e com certeza ele vai falar com muita propriedade. E hoje a gente precisa... Ele entrou aí, tá entrando, tá entrando. Oi, André! Olá, tudo bem? E aí, Suzy? Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Eu tô assim muito alegre, muito feliz que você está aqui com a gente, comigo. E eu também. Botei uma música da nossa época, da moto antiga, para que os convidados se sintam um pouco mais à vontade. O tema é bastante interessante, é um tema de excelência, porque você sabe falar muito bem sobre gestão e mercado de trabalho. Mas acho que quis botar nossa música aqui, que é uma música boa. Botou a Nos música... conhecemos há muito pouco tempo, né? Botou a música para botar o clima. O clima é sempre bom, né? O clima é sempre bom. Ó, já tô vendo um monte de gente aqui conhecida. A Marise tá aqui, a Tati Barcelo, que é minha aluna também. Já vi a Rita aqui também. Fala, excelência. Parabéns aí, Rita, pelo Dia dos Advogados aí ontem, né? Parabéns pelo trabalho.
Exatamente. Você também é um advogado, né? Eu sou advogado também, mas não Eu trabalho com também. direito, né? Sou advogado, mas eu Sim. não trabalho com direito. Por enquanto, Sim. não. Ainda não houve oportunidade. A gente está trabalhando com gestão, muita coisa para fazer, mas adoro o direito, né? Formei e gosto muito. Sim, você, de qualquer forma, qualquer coisa que você se especialize, com certeza vai ser sucesso, né, André? Então, Obrigado, você é um Suzy. cara que gosta muito, você é um cara muito que entra, né? Que está ali no negócio, né? Que aprofunda em tudo que você É, faz. Agora, com as suas lives nas quintas-feiras, que já está um sucesso, você fala sempre sobre temas bem atuantes, sobre temas que estão acontecendo, e que são coisas que as pessoas gostam de estar trocando ideia, né? E com a com o teu expertise, a coisa realmente fica um sucesso, como está dizendo aí os teus amigos aí que estão entrando. Tem muitos amigos. Olha olha, o até o Samuel aí com a Samuel, ó, o gente. Samuel tá, me mandou aqui um zap agora dizendo que estava entrando aqui, que ia Até o participar. Olha que Samuel bom está aí. com a Só uma reunião. gente. Aqui é uma resenha de amigos, né, Suzy? Uma resenha de amigos. Estou falando com o Samuel, estou botando a música aqui, ó, só para a gente começar a ficar gostoso. Vê se você ouve, Samuel, uma música antiga. Espera aí, deixa eu aumentar. Deixa eu diminuir um pouco. Naquelas nossas festas de André Esteves, que cabem 200, 300 pessoas, no mínimo, né, Samuel? Um é pouco, dois é bom. Isso aí. Vamos começar? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho? Já está o pessoal entrando, aí a gente vai falando, já deu 8 minutos, né? Para quem não sabe, André Esteves é um líder coach, é um consultor empresarial, né? Você foi instrutor dos Jogos Olímpicos no Rio 2016, né? Foi. Bacana isso. Daqui a Muito pouco você fala legal. um pouquinho também sobre isso. É professor universitário, tanto que tem os alunos aí estão entrando e estão loucos pelo André, e secretário executivo do Instituto Onda Azul. Trabalhou 10 anos com Alfredo Serquis, um querido que infelizmente teve essa tragédia aí, mas enfim, hoje não é para falar de coisas que não são bacanas. Deixa eu te fazer vamos falar um pouquinho. Como é que você está analisando o mercado de trabalho hoje, com tudo que vem acontecendo, né? Tudo bem, porque a gente já teve o pico da pandemia, né? Aí a gente não estamos mais no pico, deu uma descida, mas ainda está uma descida que você não sabe bem como está, né? Uhum. Então, com isso, o mercado ele fica um pouco, né, ainda oscilando. Como é que você pode nos dizer, qual é a tua análise sobre isso para a gente começar o papo, André, por favor? Bom, Suzy, em primeiro lugar, queria te agradecer o convite, dizer que é um prazer enorme estar com você aqui. Já estou vendo outros alunos entrando aqui na live para compartilhar esse momento. Acho super importante essa possibilidade que a gente consegue dar para nossas audiências, né? No sentido da gente poder estar conversando sobre um tema que é surpreendente, que é gestão, desafio do mercado de trabalho. Eu costumo dizer que o ano começou com uma perspectiva muito positiva e em março chega a pandemia avassaladora, a gente virou de cabeça para baixo, né? Então a gente... E mais recentemente com essa incerteza toda sobre quando é que isso vai voltar ao que eles estão chamando de novo normal, e eu particularmente tenho assim, eu não gosto muito dessa expressão, porque eu acho que não vai ter novo normal, vai ter um novo, porque assim, de fato a gente vai ter uma realidade muito diferente do que a gente teve até agora. Fato concreto é que nos últimos anos a gente tem identificado por parte do desenvolvimento profissional que os profissionais precisam estar sempre se reinventando, precisam estar sempre se adaptando a novas realidades. A pandemia fez que isso acontecesse num nível de intensidade muito maior, né? Que isso acontecesse de forma intensiva, né? Porque de uma hora para outra a gente começou a viver uma situação que a gente nunca viveu, né? Quer dizer, a gente aqui é praticamente da mesma geração e a gente nunca viveu um processo de isolamento forçado, né? É verdade. A gente nunca viveu uma situação de interromper fluxo de trabalho, a gente viveu uma situação de forma muito intensa, onde a gente foi muito provocado.
Porque toda situação de mudança, ela gera muita insegurança, muito medo, muitas incertezas. Quem aqui de nós não conhece alguém que perdeu o emprego, que teve que se adaptar completamente ao home office? Quantas empresas, você atua no segmento de serviços há muito tempo, tem um trabalho de marketing, de prestação de serviço muito forte nesse sentido, tiveram que paralisar suas operações, o comércio de serviços teve que se reinventar com serviços de entrega, com delivery. Então, houve uma necessidade muito grande de uma adaptação nas habilidades, nas competências, na forma de você enxergar as coisas. E o que acaba acontecendo é que todo mundo trabalha numa certa zona de conforto, porque mudança é complicado. Assim, não é difícil. Você faz uma mudança de uma casa para outra, você já vê o transtorno que é. O que acontece quando você faz uma mudança de uma casa para outra? Você revê um monte de coisa antiga, você tem dificuldade de se desapegar de um monte de coisa que te traz lembrança, você fica preso, não quero deixar isso, eu quero levar. Então você tem muitos sentimentos que quando também tem uma mudança na vida profissional, isso também acontece. Excelente exemplo, excelente exemplo, adorei. Então, quando você faz a mudança e você precisa se adaptar, o que é o se reinventar? Se fala muito, você tem que se reinventar. É uma palavra fácil de ser falada, mas difícil de ser executada. Porque você mexe com muitos paradigmas, você mexe muito com a tua história de vida, com o que você conquistou, você se assusta, né? Você mas na altura do campeonato, mas eu sei fazer isso daqui, eu já sou reconhecido por isso, mas de repente você tem que dar uma cambalhota, porque o mercado te pede uma característica diferente em relação a isso. Então, todo mundo tem sua zona de conforto. O que a gente não pode é transformar a zona de conforto numa zona de acomodação, porque é completamente diferente. A zona de conforto é uma zona em que você se sente bem naquele contexto. Só que você, às vezes, se ilude e você está numa zona de acomodação achando que é zona de conforto. Então, a tendência natural é que o impacto sobre você de qualquer mudança seja muito efetivo. E muitas das vezes, sem que você perceba, você já não está mais com as características que são importantes para você desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível num contexto como esse de tantas incertezas. Então, eu costumo dizer que demos uma volta de 180 graus, viramos de cabeça para baixo e com essa incerteza a gente está meio inclinado assim. A pior posição para o ser humano é estar inclinado, porque ele não está nem de cabeça para baixo, nem de cabeça para cima. Ele tem muita dificuldade de se equilibrar sobre isso. Mas é fundamental entender que o mercado tem sua dinâmica própria e que a gente precisa se adaptar, porque vai ter sempre alguém fazendo aquilo que você acha que não pode fazer. É verdade. Né? Então, se isso é verdade, você nesse momento precisa aumentar a sua capacidade de produzir, a sua capacidade de liderar, a sua capacidade de trabalhar em equipe. Você tem que desenvolver um trabalho com muita resiliência, que é uma palavra da moda, né? Falar em resiliência. O que é a resiliência? É saber lidar com situações adversas e inesperadas. Então, assim, você está preparado para isso? E como é que você trabalha para se preparar para isso? Porque quando tem alguma coisa inesperada que é bom, é ótimo. Beleza. Você acabou agora de fazer um convite aqui para a gente fazer uma coisa boa. Maravilhoso. Agora, se você convidou agora inesperadamente uma coisa que não é boa, você já conta com um freio de mão que puxa, né? Então, a gente precisa estar atento muito a esses sinais. Isso é fundamental. É verdade. Agora, assim, com tudo isso que você falou agora, né, que a gente repensa, né? Porque a gente hoje a gente está num momento do tempo todo está repensando até o que está falando e com muitos pisares de ovos, porque a gente pisa, mas a gente fica ainda assim saber que o que a gente, se aonde nós estamos pisando está exatamente como, digamos, não é certo, porque hoje não tem mais certo e errado de tão doido que a cabeça de muita gente está, né? Como você mesmo disse, né? Desemprego, tipos de agências ou tipos de serviços como o meu, que perderam muitos clientes, eu mesmo perdi bastante clientes, muitos que também, empresas falidas, empresas de anos, né? Tem até, sempre colocam no Facebook aquelas empresas que realmente faliram de mais de 20 anos, quer dizer, é realmente uma loucura. Mas hoje, com tudo isso que você está falando,
A Zilda está falando, vejo muita gente com medos, eu mesma estou vencendo essa nova vida, que ainda não sei como. Eu imagino, Zilda, eu imagino, porque realmente a gente está aqui para justamente, as lives, inclusive, eu acho que elas servem para isso. Eu estou fazendo as minhas para que você também, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa ouvir mais as pessoas, porque a gente acaba tendo o nosso mundinho dentro de casa. Por mais que você vá trabalhar, eu saia e tal, mas você quer trocar mais, você quer, né, trazer ao mundo um maior número de pessoas para dividir as coisas. Qual é o tipo de gestor, André, que você acha que hoje se destacaria com toda na carreira, com todo esse pós-pandemia, com tudo isso que está acontecendo? Vamos falar um pouquinho sobre um gestor, sobre uma carreira. O que você acha? Eu acho que hoje assim, o papel do líder ele é um papel fundamental e num momento como esse mais ainda, né? Então, assim, o que eu acho que é fundamental na figura do gestor é que esse gestor seja um líder que consiga trabalhar em parceria com a sua equipe. Você sabe que recentemente saiu uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, onde 74% dos entrevistados diziam que, se pudessem, demitiriam seus chefes, seus líderes. 74%. Ou seja, existe uma crise de desconfiança muito grande do liderado em relação ao líder. E por que isso acontece? Porque o liderado, às vezes, entra numa zona de acomodação muito grande, né? Ele se utiliza de um espaço que ele tem, que pode ter conquistado em algum momento da organização, mas que ele não foi se qualificando, não foi se desenvolvendo para a nova realidade. Então, ele não é um líder que motiva a sua equipe, por exemplo, ele não é um líder que consegue desenvolver os potenciais. Muitas das vezes, esse líder tem até medo quando surge um liderado que tem mais potencial de desenvolvimento que ele. Então, ele cria uma situação desfavorável. Então, se 74% das pessoas demitiriam o seu líder, o que ela está dizendo é que ele não tem um líder que inspira ele. E nós precisamos de um líder que nos inspire. Porque num momento como esse, é fundamental que a gente tenha uma liderança que seja exemplo, uma liderança que trabalha com transparência, uma liderança que não fique utilizando esse momento só para ameaçar, para dizer, olha, se todo mundo não performar, vou ter que mandar a gente embora. É muito importante que o processo de meritocracia e da capacitação da equipe pelo gestor num momento como esse aconteça integralmente, né? Quer dizer, é muito importante, né? com tranquilidade, né? Com trabalho, com tranquilidade, com tempo e descobrindo que competências você tem, porque às vezes você trabalha com uma pessoa e o líder não consegue enxergar ela fazendo nada diferente daquilo, porque cria uma rotina. E, de repente, aquela pessoa tem tantas outras capacitações, tem tantas outras habilidades, tem novas competências que poderiam ser utilizadas em benefício da própria equipe, da empresa. Então, isso é fundamental. Eu digo que a capacitação ela é permanente. Então, num momento como esse, quando você me pergunta do papel do gestor, o papel do gestor é aquela pessoa que saiba montar bem a equipe. Né? O que é montar bem a equipe? É ter pessoas diferentes, pessoas que se complementam, pessoas que consigam jogar como um time. Um time de futebol tem 11 jogadores, mas tem um em cada posição, cada um cumpre um papel. O objetivo de um é agarrar, o da ponta é fazer o gol. E vai tocando a bola. Então, o gestor ele precisa entender. E muitas das vezes, num momento como esse, é fundamental para você mudar as peças de lugar. Num momento como esse... falando que o papel do líder é desenvolver pessoas. O papel do líder é desenvolver pessoas. Na verdade, muitos Até Samuel está falando, André, olha Samuel, para você ver a importância, eles querem se demitir do líder e não da empresa. Exatamente, então, Samuel, porque... E muitas das vezes acontece isso, porque quando uma empresa é grande, às vezes a pessoa se sente perseguida e gostaria de trabalhar com outro líder, porque ela convive com outras pessoas que têm um líder diferente. Então, muitas das vezes é isso, ela demitiria o líder, mas ela queria continuar na empresa, porque ela pode reconhecer valores nesse sentido. Existe coisa pior do que você ser obrigado a trabalhar com um líder quando você gostaria de um líder com outro modelo liderando sobre você? Porque, vamos cá para nós, num momento como esse, o líder é aquele que vai tirar da onde você tem, daquele que vai fazer você estar dentro do conjunto, ele vai ser um inspirador. Ele, ao invés de estar usando um terrorismo para te assustar, para você tentar fazer o máximo do que você pode para você manter seu emprego, ele vai fazer você fazer isso com tranquilidade,
porque o resultado tem mais qualidade. E aí não é só aquela qualidade do resultado do trabalho, mas é a qualidade de vida. Entendendo que nesse momento você pode ter dentro da sua equipe alguém que vira uma situação muito precária, alguém que tem algum problema, que está com alguém na família que está com Covid, ou que você tem grupo muito de risco. Ou seja, há que haver nesse momento um trabalho muito compartilhado e muito igual entre os líderes e os liderados. E a gestão tem um papel fundamental nesse aspecto, de permitir e de colocar um mecanismo que isso seja possível acontecer. A Camila, que está aqui, que eu conheci através de você, lá numa capacitação que a gente fez no salão que ela trabalhava, e vive acompanhando aqui o trabalho, e eu dou sempre a Camila como exemplo aí de referência de um trabalho de liderança sempre muito bem feito. Já falei com você várias vezes sobre ela, não é isso? É verdade. Então, eu acho que esse papel do gestor e da liderança, nesse momento, é super desafiador, porque ninguém é mais porque ninguém é mais solitário que o líder. Mas num momento como esse, o líder precisa do retorno que vem do liderado. Porque muitas das vezes, quem conhece algo que pode fazer de fato diferença na operação do trabalho é o liderado. Ele que está ali no front, ele que pode dizer assim, não, se fizer assim vai melhorar. Então, a verdade não está com o líder nem com o liderado, está entre eles. E como eles trocarem isso vai ser fundamental para você ter uma potência muito grande nesse desenvolvimento. É verdade. Agora me diz uma coisa, o tipo, a gente está falando, você está falando do tipo, do perfil do gestor, ótimo. Agora, e qual tipo de carreira você acha? Quais as funções, quais que realmente tá em voga hoje? O que você acha? Por exemplo, a mídia digital, eu faço mídia digital, né? Todo mundo, a mídia digital está maravilhosa, está todo mundo bombando, está todo mundo trabalhando muito bem, mais ou menos, né? Uns sim, outros não é essa coisa toda, até porque a gente tem muita gente, como a gente já sabe, tem um número muito grande de empresas que fecharam. Então, como que você também vai poder fazer até o marketing digital de tantas empresas? Lógico, nós estamos falando do Rio de Janeiro, no caso aqui, estamos falando do nível Brasil. Mas, de qualquer maneira, não a mídia digital hoje, por exemplo, seria uma carreira que está no topo, né, que está entre os top 10, digamos assim, é bacana? Sim. Mas também não dependendo de cada agência, de cada empresa, enfim, que esteja trabalhando nesse sentido. Mas quais os outros tipos de carreira ou outros tipos de funções que você também acha que as pessoas poderiam inclinar ou sair da zona de conforto para justamente buscar esse tipo de carreira ou esse tipo de profissão para que ela mude, né? Para que ela saia da onde ela está, que já talvez não esteja bem, ou então ela precisa de uma grande mudança, enfim. Tá. Eu queria dar um abraço para o Eduardo, meu amigo, que acabou de entrar aqui também. Beijo aí para a Mariana, para todos aí, Eduardo. Olha só, Suzy, eu costumo dizer que, independente da crise, quem vai sobreviver é quem tem visão e competência. Tá certo? O que está acontecendo nesse momento é uma transição por conta do isolamento social e de uma série de condições para o desenvolvimento de alguns trabalhos, é que a mídia digital acabou ocupando um espaço muito grande porque ela, por si só, ela integra de forma isolada, porque a mídia digital é um meio, ela não é um fim, ela é um instrumento. Entre a mídia digital, existe o profissional que executa o trabalho e aquele cliente final. Não muda nada. A única coisa é que é o condutor. Então, o mecanismo digital de qualquer atividade, ele tem uma possibilidade muito grande nesse momento, porque ele trabalha com segurança, trabalha com a possibilidade de experimentações, você tem uma capacidade enorme, mas também você sabe que no marketing digital é bem a sua área, você entende muito bem disso, também tem muita gente sem competência, tem gente que faz coisas horrorosas, que se escreve mal, não tem bom gosto, são peças mal feitas, textos mal escritos. O que a gente precisa é de competência. Eu digo sempre o seguinte, eu digo que se você tem... André. Fernanda, um abraço para ela. Olha só, se você tem competência e você entende que você precisa se reinventar, você tem dois pré-requisitos fundamentais para você superar esse momento.
Você sabe que o momento é crítico, mas tem muitos setores, muitos segmentos que estão se dando super bem. O segmento farmacêutico, o segmento de material de limpeza, o segmento de higiene já bateu a meta de dezembro em julho. Entende? Porque, assim, porque nunca uma crise é ruim para todo mundo. Ela é ruim para uma determinada parte, para determinada outra parte, não. Você continua tendo esse movimento. E quem se desenvolve? Quem sai à frente, quem consegue se reinventar. Por exemplo, você atua num segmento de prestação de serviço super significativo para uma pessoa, para um serviço nesse momento de retomada. Mas essa pessoa quer de você coisas diferentes. Ela quer que você pense em soluções diferenciadas, que você crie mecanismo. Quer dizer, na verdade, você nesse momento vai ser muito mais cobrada do que você era cobrada no início do ano. Totalmente, totalmente. E você vai ter que entregar, porque o risco de você não entregar isso é você perder. Porque é aquilo que eu digo sempre, vai ter sempre alguém fazendo aquilo que você diz que não pode fazer. Se isso é verdadeiro, então você tem que fazer também. Porque eu sempre pensei nisso, né? Eu sempre tive uma lógica, era muito simples. Eu olhava e falava assim, não, mas fulano está fazendo, que se fulano está fazendo, eu também posso fazer. Então, se alguém está dizendo que pode fazer isso, por que eu não posso? Agora, eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que ver uma nova maneira de fazer. E aí, as nossas experiências grandes, né? Eu conto isso sempre nas aulas e no coach, de uma coisa que pareceu uma bobagem, mas que foi uma solução que me ajudou tanto na época que eu comecei a trabalhar no Globo, né? E, meu Deus, já vão tantos anos que eu nem quero lembrar bem, mas era um tempo maravilhoso, né? Então, exatamente. E aí dizer para vocês que eu acompanhei que todo mundo que começava na operação de telemarketing, era uma coisa nova no mercado, eu reparava que todo mundo que recebia uma lista para ligar, começava a ligar e parava no meio do caminho, porque dizia que não estava boa, porque não tinha motivação, ou achava que a lista não era boa. Eu fiquei observando isso e fiz o contrário. Eu sempre começava a lista de trás para cima, porque nunca ninguém chegava até o final. Então, assim, isso não é nada diferente, não é nada que dependa de alguma coisa, depende da sua percepção. Então, eu comecei a perceber que todo mundo parava no meio. Eu recolhia listas deles e começava de trás para cima. Então, isso é um exemplo muito básico e muito simples, que às vezes a gente não consegue enxergar isso. Ou seja, todo mundo reclamava e todo mundo deixava a lista. Todo mundo reclamava e deixava a lista. Todo mundo reclamava. E eu nunca pegava a lista nova, porque eu recolhia aquelas que as pessoas não queriam, porque elas nunca chegavam ao final. Isso é uma forma de resiliência, isso é uma forma de enxergar as coisas por um outro ângulo, que é fundamental também. Você sabe que a ciência diz que o ser humano só consegue enxergar 144 graus. Então, da onde eu estou olhando para frente, eu tenho uma visão de um ângulo de 144 graus. Ora, nós vivemos num mundo de 360 graus. Então, dependendo da posição que uma ou outra pessoa está, a visão dela é diferenciada. Então, vamos trocar. Porque no que a gente troca, a gente ganha potência, a gente vê mais e consegue encontrar uma solução de sinergia. Olha, a cunhada do meu irmão, a Luciana, é lá de Belo Horizonte. Belo Horizonte está presente aqui na tua live. Um beijo, Luciana. Obrigado pela presença. Que bacana. Eu convidei o pessoal do Japão, o pessoal dos Estados Unidos, mas ainda não vi aí. Vi que entrou, depois saiu. Deixa eu te falar outra coisa. E essa questão também, a importância da gestão das tarefas, né? Do alavancar, de como alavancar os negócios, de como o que o Samuel está falando? Não acha que as atividades que precisam de gente serão as promissoras? Claro, claro certeza. Com certeza. Assim, essa ideia, Samuel, de que a máquina vai substituir tudo, essa resistência que as pessoas têm sobre a questão do marketing digital, do varejo digital, da inteligência artificial. Eu estou lendo um livro do Harari que fala sobre as 21 tendências do século XXI, e as pessoas não têm ideia que para o desenvolvimento da inteligência artificial, para o machine learning, para todas essas combinações modernas, a quantidade de pessoas que precisam trabalhar a vida inteira no desenvolvimento e na manutenção é enorme. E agora você vê uma coisa. Semana retrasada, Suzy, eu precisei comprar um eletrodoméstico aqui para casa. Você sabe que temporariamente estou aqui no Recreio, a minha mãe está até mandando um beijo aqui para você. Para o Samuel também. Falou, mas o Samuel e a Suzy juntos de novo. Falei, tava lá aí aqui.
Que ela lembra bem dos tempos que vocês pernoitavam lá em casa, que a gente ia para o Robin Hood e voltava todo mundo dormia acampado lá no meu quarto, lá no Alto da Boa Vista. Então eu precisei comprar uma Um coisa. pouquinho, o Edu está falando, que eu até ia perguntar sobre home office. Home office vai durar pouco, o brasileiro não aguenta ficar em casa. E o Chopp disse isso. Pois é, o Edu está trazendo essa dimensão que também é importante. Olha, o home office, ele ainda está no estágio da novidade. Então tá todo mundo achando legal, porque essa coisa. Mas daqui a pouco vai ter um estresse enorme. E outra coisa, eu, por exemplo, desde 15 anos de idade, eu saio para trabalhar fora. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar em casa. E eu acho que o home office isola as pessoas. Eu gosto de estar em contato, eu gosto de trocar ideias, eu gosto de, por exemplo, parar no meio do momento e dizer assim, poxa, mas isso aqui eu estou fazendo, o que você acha disso? Opina isso. Eu gosto desse ambiente, eu sou acostumado assim. Eu também não tenho dúvida, e como o Eduardo, que o home office vai gerar uma fase de estresse muito grande. É claro que ele tem uma produtividade, mas a teoria, Eduardo, tem uma teoria da administração de recursos humanos que diz o seguinte, que você tem um limite de tempo para exercer o máximo potencial que você se desenvolve, que você tem para desenvolver. E depois você tem uma queda de produtividade. O home office está nessa fase. Exatamente. Agora, é claro que tem algumas atividades da qual o home office se encaixa muito perfeitamente, mas eu, que sou genuinamente um profissional da área comercial, eu vejo muita dificuldade de você tocar uma operação regularmente em home office. Agora, a gente tem que estar com a cabeça aberta, a palavra de ordem é adaptabilidade. Mas voltando para o Samuel, eu não tenho dúvida, Samuel, que o processo é com pessoas. As pessoas sempre vai fazer diferente e, ao contrário do que se imagina, sempre vai precisar de mais pessoas para sustentar tudo aquilo que foi desenvolvido pela tecnologia. E, para concluir, fui comprar o eletrodoméstico. E aí, pô, a gente tem aquela vontade de ir para a rua. Eu atravessei no domingo de manhã todo protegido. Fui aqui no shopping, em frente, no Shopping Américas, porque tem duas lojas. Tem um Ponto Frio e tem uma Telerio. Fui lá, passei a loja totalmente vazia. A capacidade de negociação era muito pequena deles, cobrando frete e tudo mais. Mas eu fui para ver. E depois voltei, cheguei em casa, sentei e comprei pelo modo digital, e porque é uma alternativa. Até porque o consumidor está mais esperto, ele está pesquisando mais. Eu consegui comprar com uma redução de quase 20%, é bastante significativo dentro desse processo. Então, assim, a gente tem que se acostumar com isso, mas tem atividades que não vão mudar, porque a natureza dela não se adequa a esse contexto. O Tiago falou, continue seu pensamento sobre a inteligência artificial. Realmente, você começou a falar sobre essa questão de que, até em relação ao que o Samuel falou, sobre as pessoas não vão, tudo bem, é home office, mas de qualquer maneira essa coisa do digital, existe essa coisa, existe não. A inteligência artificial está totalmente, é o nosso momento, porém, isso tudo precisa de nós. Não tem. É imprescindível. Pessoas são imprescindíveis, sempre, em qualquer lugar, para sempre. Sempre para sempre. Então, não existe. Assim, o ser humano é imprescindível, ponto. Sim. E ele vai se reinventando da cadeia. É exatamente assim que funciona. O Eduardo fez um comentário muito importante, porque ele disse o seguinte, daqui a pouco o empresário vai achar que o home office é caro e vai querer reduzir as despesas, porque ele vai começar a ver que a economia que você faz estando em casa faz com que o que você recebe tenha um valor maior. O Abílio Diniz fez um comentário há um mês atrás num podcast que ele dizia que a família da qual ninguém perdeu o emprego e não houve redução de salário está economizando dinheiro, porque deixa de pagar condução, deixa de comer na rua, deixa de ir no shopping, deixa de entretenimento, então está fazendo uma economia dentro desse processo. Então, isso o empresário vai perceber dentro desse processo normal. Então, a gente está numa bolha. É porque quando criou o processo da pandemia, todos nós fomos inseridos numa bolha e bolha estoura. Não tem a menor dúvida. O que a gente precisa, e eu que digo sempre, é aproveitar esse momento numa experiência de produção de legado. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, o que você tem feito nesse período? Você tem aproveitado a pandemia para desenvolver novas habilidades, novas competências? Você está lendo mais?
você está estudando idioma, você está... pode ser até uma atividade de lazer, você aprendeu a tocar algum instrumento musical, você está fazendo cursos online, você está participando das lives da Suzy, você está participando das lives do André Esteves, você está fazendo algum curso. Não adianta você achar que quando terminar isso, você vai voltar e sua posição de trabalho vai estar esperando você como se nada tivesse acontecido. Se você não tiver diferente numa produção de legado nesse período, você vai perder sua empregabilidade. Isso é fundamental. Ó, alguém está dizendo assim que a inteligência artificial, eu acabei perdendo aqui que está um espaço pequeno para eu poder ler. A inteligência artificial, ela é uma combinação de coisas. Olha, e é meio que uma bruxaria. Eu vou te contar para vocês aqui uma situação que eu vivia muito estranha. A Natália está falando facilitar, não substituir pessoas. Exatamente isso. Gente, vai precisar sempre. Não, e outra coisa, não vamos esquecer nunca que tudo que é criado pelo ser humano. E por o ser nós. humano não vai criar alguma coisa de que ele seja prescindível. Não existe. Com certeza. Né? Eu estava falando da inteligência artificial, que às vezes a gente fica com um grilo enorme na cabeça, né? Porque, por exemplo, eu aqui quis comprar um eletrodoméstico. Então, eu entrei no que eu entrei numa primeiro site de busca, eu já comecei a receber de tudo quanto é lugar me oferecendo aquele produto. Beleza, isso aí é machine learning, é o tráfego, é a mídia, tudo bem. Agora, outro dia aconteceu uma coisa muito doida. Samuel, fiquei doido com isso. Eu fui dar uma caminhada na praia, e aí eu caminhei na praia, comecei a ver umas motos novas, assim, que eu achei uma gracinha. Eu falei, pô, que bacana, mas eu queria saber mais detalhes. Cara, eu não comentei isso com ninguém. No dia seguinte, eu estava no meu Instagram, no Stories, no meio de uma propaganda da moto. Quase como se estivesse respondendo uma coisa que eu pensei no dia anterior. Eu falei, meu, isso é bruxaria. Já estou conseguindo adivinhar o que está passando na nossa cabeça. Mas é isso mesmo, sim, exatamente isso. É mais ou menos por aí. Agora, essa coisa do celular, essa coisa do laptop, essa coisa como é que se diz? Oh, meu Deus! Ai, que você se vê aqui, esqueci o nome agora, a palavra. Não, e você imagina, então, se isso, o Samuel está falando, então, fantástico, é fantástico mesmo. Né? Através Então, se isso é verdade, Suzy, o que acontece no mas seu segmento? Pois é, não, mas o que acontece? Outras pessoas. Então, você imagina, se isso é verdade, você tem que descobrir antecipadamente o que o seu cliente quer. É verdade. Você tem que descobrir antecipadamente o que o seu líder e a sua empresa precisa de você. Você tem que botar esse mecanismo também, porque se alguém é capaz de uma combinação numa máquina prever algo que te interessa e antecipar, imagine o profissional que consegue fazer isso com o seu cliente. Mas imagine um atendente que está acostumado e que muda uma posição. Um lojista. Da câmera, né? Porque o tempo todo você está sendo visto, né? Quando você vê aqueles sons do tempo do Teletrim, é verdade. Pô, essa você pegou pesado, hein? Pegou pesado, Samuel. Agora vai ter que explicar o que é Teletrim aqui pro pessoal. O pessoal não sabe nem o que é Teletrim. Mas tem muita gente que trabalhou no Teletrim. Não, pois os primórdios da comunicação, né? Bom, se levar em consideração que na nossa época, quando a gente precisava ter um telefone, era um investimento que a nossa família tinha que fazer pagando um plano de expansão e demorava 36 meses para receber uma linha telefônica em casa. Então é o seguinte, a gente aprende muito com esse processo, mas aí, brincadeiras à parte, é o seguinte, nós não podemos reagir... Ó, a Marise está rindo aqui porque ela é da época do Teletrim, ela tinha Teletrim. Você sabe, Suzy, que a Marise estudou comigo segundo grau? Segundo grau, a Marise foi minha colega na MAB. Foi minha colega. Antes de entrar na MAB, eu conheço a Marise há mais tempo que você. Então, o que é fundamental e serve de estímulo para a gente é que nós precisamos enxergar nessa dimensão as necessidades dos nossos clientes. Porque isso é que vai fazer ele, assim, na hora que você chegar e apresentar alguma coisa para ele que ele tinha pensado em fazer e você já antecipou, aí você vincula com ele e aí ele não vai querer trocar. Porque o que não pode acontecer nesse momento é você ser substituído por alguém para fazer o mesmo trabalho que você faz. É sinal de que você não está antenado
com aquilo que está acontecendo. Isso é um desafio enorme que o mercado de trabalho impõe. E eu vejo muito as pessoas dizendo que não, mas eu estou fazendo. Mas não é uma mudança de verdade. Ela está forçando uma coisa que não é verdadeira. E as pessoas percebem isso também. A reinvenção e a adaptabilidade nesse momento é de fato algo verdadeiro. É quebrar paradigma, é você se reinventar na essência e com vontade de fazer isso. Isso, entendeu? É fundamental. E aí o Samuel está falando para você ver o quanto a inovação é importante. Claro, a inovação ela é fundamental. E agora entrou num caminho, Samuel, que não tem volta. Então, se isso é verdade, eu fico imaginando, eu que não sou nenhuma pessoa tão tecnológica, e fico imaginando o desafio que tem. Eu vejo o Ian aqui, o Ian gravou um vídeo outro dia lá, meu Deus do céu, as crianças já estão nascendo digitais, entendeu? Eu fico imaginando o que vai acontecer daqui a 10 anos. Quando você vê um paradigma da geração da minha mãe, que na casa dela nem tinha geladeira, na minha não tinha televisão a cor. E você imagina o que vai acontecer depois e como é que lida com esse processo de transformação tão grande, né? Então, assim, é fundamental que a gente consiga evoluir dentro desse conceito. E isso, de fato, exige da gente uma vontade. A gente tem que quebrar as resistências no processo de capacitação, porque depois que você desenvolve um trabalho 3, 4, 5 meses, você acha que você já sabe tudo. É difícil você capacitar uma pessoa que já trabalha naquilo, sabia? Ele cria vícios de procedimento, ele tem dificuldade de entender a mudança, ele chega para você e fala, mas de novo você vai falar sobre isso, mas isso eu já sei. Mas não é o que você sabe, é o que você faz com aquilo que você sabe. Essa é a grande mudança. É verdade. Simone acabou de entrar, Simone Andretti trabalhou comigo na Agalind Healthcare, foi maravilhoso. Obrigada, Simone. Está no Sebrae agora, está arrasando. Uma marqueteira de mão cheia. Agora, deixa eu te falar, e a sobrevivência? A sobrevivência de qualquer empresa está diretamente relacionada a o que você coloca hoje. Eu sei, você colocou vários pontos, óbvio, inovação, realmente está linkado em tudo que você possa estar justamente mudando no que você já está ali na sua zona de conforto, fazer realmente diferente, o diferente de qualquer estilo. Mas, às vezes, até fazer o diferente não é aquilo que o cliente quer. Exemplo, mas não é exatamente isso que eu quero dizer. O que eu quero falar é o seguinte, qual é a sobrevivência hoje que você pode colocar como itens, como subitens, para que essa empresa realmente consiga estar no mercado, consiga sobreviver. Eu acho que o fundamental da sobrevivência de qualquer empresa passa pelas pessoas, né? Então, assim, e aí, quando a gente fala em empresas de uma maneira geral, a gente pode estar falando de empresa centenária, que já tem uma marca muito consolidada, mas até esse momento é interessante, né? Porque muito do que a gente faz tem a ver com o comportamento do consumidor. Você sabe que o comportamento do consumidor vinha até o início desse ano como um comportamento experimental. E quem é o consumidor aqui? Né? Então, a gente tem um momento em que a gente está com um chapéu de técnico e tem uma hora que a gente está com um chapéu do consumidor. É bom porque a gente consegue ver esses dois lados. O consumidor, ele vinha durante muito tempo com uma característica conservadora. E a gente vai percebendo isso nas pessoas de uma geração maior. Vai comprar uma maionese daquela marca, daquele sabão em pó daquela. Tem muita dificuldade de experimentar. E quando ele deixa de experimentar, ele pode estar perdendo uma excelente oportunidade, porque essa experimentação pode apresentar uma relação custo-benefício melhor para ele. Então, esse consumidor estava se dando oportunidade de experimentação. Tanto é verdade, você pode ver o crescimento de vários segmentos. Quer ver um? O crescimento de cervejas artesanais. Né? Quer dizer, como que esse mercado ampliou com um ticket médio muito elevado? Como você tem hoje muito mais números de produtos por segmento, porque a população resolveu se abrir a esse processo experimental. Porque começou também as novas gerações influenciando as antigas gerações. Não era tão mais o pai e a mãe que orientavam os filhos quando casavam que lista de compra tinha que fazer. É mais os filhos orientando eles. E nesse momento da pandemia, onde um monte de gente de maior idade, assim, da terceira idade,
por conta do risco maior, deixou de fazer compra, os filhos foram começando a fazer compra e foram mudando um pouco alguns itens. Isso gerou um processo de experimentação muito grande nesse momento. E é fundamental para nós experimentarmos, porque o que faz a gente fidelizar, e a fidelização é maior quando você tem comparação. Quando você não tem como comparar, não dá. Então, nesse momento, é muito importante para a sobrevivência das empresas que elas consigam desenvolver, através das pessoas, meritocracia. Existem muitas pessoas erradas em lugares certos nas organizações. Existe uma acomodação muito grande gerencial. No momento como esse, algumas mudanças nas estruturas estão acontecendo exatamente porque toda empresa, por menor que seja, trabalha com gordura, carrega pessoas que já deu o que tinha que dar, que não conseguem melhorar sua produtividade. Eu acho que a sobrevivência vai passar a ser cada vez mais focada em desempenho, tá certo? Isso é fundamental, e isso é uma coisa permanente. Então, você sente quando a pessoa tem interesse em aprender, quando ela utiliza as redes sociais, as mídias, para acrescentar maior conteúdo. Por exemplo, eu vejo um monte de pessoas e que estão aproveitando a pandemia para ficar vendo live de música e não faz nada, e não se capacita, e daqui a pouco vai reclamar. E você vê, por outro lado, outras pessoas que estão entendendo isso numa dinâmica diferente e estão conseguindo aproveitar esse espaço, buscando investimento na sua melhora, na sua performance, estão lendo, estão se disponibilizando para o aprendizado. Eu vejo isso em sala de aula. Vou terminar aqui, a gente teve que antecipar a live, porque eu começo a dar... Vou dar aula daqui a pouco, termino aqui, já entro na turma. Então, vejo pessoas que estão trabalhando, estão passando dificuldade, mas estão ali querendo melhorar o seu desempenho, estão investindo nesse processo. Então, acho que a sobrevivência passa por uma relação transparente da organização, dos líderes e dos colaboradores. Não tem que ter segredo, nem usar o momento para poder fragilizar a menor parte, coagindo toda hora. Se não fizer isso, vou mandar embora. Se fizer não. Tem que ter uma transparência muito grande e esse espírito de equipe. Dizer o seguinte, a gente vai sobreviver se todo mundo der o máximo. A gente vai sobreviver se todo mundo trouxer ideias. A gente vai sobreviver se vocês não forem corporativistas. Porque quantas vezes você vê um colega do lado trabalhando mal, falando mal da empresa, usando mal os recursos da organização, incompetente, e você convive com isso sem fazer nada. Não há mais espaço para isso, não. Porque não isso vai prejudicar a performance da organização no momento em que todo mundo está vendo excelência. E tenha em mente que se você não fizer o melhor possível, sem barreiras, e tentar antecipar a visão do seu cliente para ele, ou seja, hoje, você, além de prestador de serviço, você é o visionário do seu cliente. Você tem que ver 3 meses antes o que vai acontecer e sinalizar para ele, até o ponto que ele vai chegar e dizer assim, pô, eu não posso ficar sem a Suzy, porque ela consegue enxergar as coisas melhor do que eu. Porque, às vezes, quem está muito dentro não consegue enxergar o contexto. Então, eu digo assim, né? Sair dessa zona de conforto, a Simone está falando. E também, Simone, assim, eu costumo dizer o seguinte, às vezes a gente precisa... metaforicamente, pegar um helicóptero, né? Às vezes a gente quer ver tudo muito com o pé no chão. O pé no chão faz você ver muito bem pouco. Quando você sobe numa cadeira e você vê de cima, você já vê com mais amplitude. Hoje a gente precisa enxergar em cima da cadeira. Tá certo? Quer dizer, a gente precisa tirar o nosso um pouco o pé do chão para a gente poder ver as coisas sobre um ângulo maior. E usar a nossa capacidade, a nossa competência, a nossa experiência, o know-how. Você trabalha uma vida inteira num segmento que você conhece muito bem. Então, você precisa entender o seguinte, quais são os novos caminhos que vão acontecer no marketing digital, no serviço, no atendimento. E aí você vai se consolidando nessa busca. Eu digo que assim, a gente precisa ser inquieto. Eu vejo muita gente quieta. Não dá, tem que ser inquieto, tem que buscar desafios, tem que treinar sua capacidade. Eu estou aqui com você, daqui a pouco eu vou entrar na aula, depois eu vou voltar para escrever o livro, daqui a pouco amanhã de manhã tem isso e tal. Você vai ter que exercitar de maneira que você não crie nisso uma obsessão, mas que você fique a maior parte do tempo ocupado produzindo. Porque o cérebro é um músculo, como outro qualquer. Quanto mais você exercita, mais ele produz resultado. Mas vamos falar uma coisinha assim, a gente está com 10 minutos, só tem 10 minutos, né?
Eu quero tirar uma fotinha. Vamos tirar logo a foto, senão eu esqueço. Vamos tirar a foto. Sorri aí. Quem tira a foto? Você? Eu? Ah, então tá. Eu tiro uma fotinha porque eu gosto de guardar também, porque às vezes o pessoal não tira. Olha, Outra o coisa. Samuel gostou da palavra inquieto que eu usei. Ele falou, inquieto, Gostou? gostei. É, mas Que ele bom. sabe muito bem que ele era muito inquieto, né, Suzy? Cá para nós aqui, ele já era inquieto desde jovem. Olha aqui, gente, coloca coraçãozinho. Coraçãozinho é bom, coraçãozinho faz bem aqui pro Instagram. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso finalizar, só para a gente finalizar o que você estava falando. A questão da. Ai, poxa. Falou de Samuel, o negócio É, até me. Hoje está aqui Samuel, Silvio entrou na live também, nosso grande amor aqui quando eu era jovem. Enfim, tá uma delícia hoje a nossa live. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É, é, sobre essa questão de você também aproveitar todas as lives, aproveitar tudo que estão te trazendo, aproveitar. Isso também gera um estresse. Aí é papo para uma outra live, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais do que inquieta, 360, né, ao mesmo tempo. Estou aqui querendo, me acalmando para poder te ouvir, para poder não te atrapalhar, porque também faz parte, né, do nosso perfil de querer sempre estar falando, agitando, né, aquela coisa que é legal. Mas, assim, a gente tem que chegar a mais de 10 mil para a gente ter mais horas de live, André. Só uma hora com a é. gente não dá, não. Não dá, não. Olha só, Suzy. Mas é importante, só para eu fechar. Então, assim, nós já estamos nessa questão da depressão, do pânico, né? Porque às vezes você se procrastina até pelo fato de você estar querendo tudo. Espera aí, já que eu tenho essa oportunidade, por exemplo, Simone, que está aqui, que é do Sebrae, o Sebrae está fazendo várias lives, está dando várias oportunidades grátis para que os empresários consigam, né, tá ali trabalhando, tá ali buscando inovações. Me fala um pouquinho, só para a gente fechar esse assunto, já que nas suas lives mesmo, você tem falado muito sobre essa questão do estado da pessoa, do estado emocional, do PNL. Olha, deixa eu cumprimentar a Marisa, que é minha amiga também, que está aqui, que vem a ser a sogra do Edu, que está aqui participando também, e meu aluno Sandro, da pós-graduação, que também chegou aqui quase no finalzinho. Não estranhe, porque a minha live continua sendo amanhã. Hoje eu estou aqui participando como convidado na live da Suzy. A gente está falando sobre os desafios. Olha só, Suzy, quando eu falo de participar de live, nada de participar do contrário, tem muita porcaria. Tem coisa que você desaprende, tem coisa que você perde tempo. O que você precisa é selecionar bem. A gente precisa saber selecionar as coisas e priorizar coisas que de fato agreguem, né? Essa coisa não é quantitativa, ela é qualitativa. Essa coisa de fazer, você é inquieta demais, a gente conhece você há muito tempo. Então, quando eu falo de aproveitar esse momento para que você consiga agregar valor para você, é com qualidade, é você escolher. Eu vejo assim, eu olho, vejo, pesquiso, vai falar sobre esse assunto me interessa, eu vou estar aqui, é uma pessoa que é minha amiga, que eu sei que pode agregar, porque está no contexto. Então, acho que a gente tem que ser seletivo dentro desse contexto. E, obviamente, tomar muito cuidado com a saúde mental, com o teu estado positivo, né? Quer dizer, com os sabotadores, com o pensamento positivo, né? Então, assim, a gente vem trabalhando nas minhas lives exatamente sobre isso, porque não adianta você dominar muito bem a técnica se o emocional não está bem, porque não vai dar certo. Então, assim, você primeiro precisa estar bem, porque você estando bem, tudo que vem bem também. Né? Se você não está bem, as boas coisas se perdem, porque você não vai saber utilizar da melhor maneira possível. Então, tem que ter critério, né? E tem que ter um trabalho de automotivação. Você tem que ter autoconhecimento. Você precisa saber o que você faz bem, o que você não faz bem. Tem gente que não se dá bem porque insiste em fazer o que não faz bem feito. E deixa de fazer o que faz bem feito. Então, aí surgem as parcerias. Quando é que uma parceria é boa? Quando ela agrega. Mas eu vejo muitas parcerias se formando em gente que tem o mesmo perfil.
que um agrega para o outro? Vai ter uma hora que vai ter uma ruptura e não vai dar certo. Então, hoje um líder, alguém que está formando uma equipe, ela tem que pensar o seguinte, então, eu estou aqui montando meu time, tenho esse aqui, pô, esse é bem no relacional, pô, então esse aqui é bem em tecnologia, esse aqui é bem em marketing, esse aqui não. Então tem que formar uma equipe cujo conjunto, na soma, ela tenha qualidade de força, e aí você trabalha a equipe nesse processo. Então, o segredo é você ter critério, e você tá bem. E às vezes é o seguinte, às vezes você não tá bem, o que te faz bem? O que te automotiva? Quer dizer, tem muitas pessoas que não conseguem desenvolver num momento como esse, sabe por quê? Porque está com a autoestima baixa. Como é que você melhora a sua autoestima? Achando que você é capaz, lembrando de boas coisas que você fez no passado. Todos nós temos um acervo de realizações. Nem todos nós só temos problemas, nem todos nós só temos soluções. A gente vive de altos e baixos. Então, às vezes a gente para lembrar, ó, a gente votou aqui, sabe? Você consegue colocar o Samuel na live. Ele nunca participou de mim, participa rapidinho. A gente aqui voltou no tempo, tanto tempo, né? A Marisa entrou, foi minha colega de escola. A gente tem que fazer... Não temos mais tempo, 57 minutos. Olha aqui, a gente tem que fazer uma live de festa, uma festa, porque a gente tem que chamar a turma toda. Aí vai ser um Zoom. Tem que fazer um evento com Zoom. Isso aí. Olha aqui, vamos acabar com a música, dançando. Você sentiu que eu tô com toda prateada? É por causa do André Esteves, olha, gente. Marise, ó, a Marise está mandando. Beijo, Marise, obrigado por você estar participando aqui. Beijo, Marise, também que ela está mandando aqui. Pois é, tu já está pronta para a pista. Tá pronta pra pista. Exatamente, é porque a gente, anos 80, anos 70. Olha, eu quero parabenizar, agradecer ao André, muito obrigada. E vamos fazer outros temas, vamos fazer mais coisas, vamos poder agregar o máximo que a gente puder para todo mundo, tá? Senão não vou ter tempo para gravar. Gente, muito obrigada mais uma vez, mais uma semana abençoada para todos. Tá joia, gente. Bruce, Suzy, obrigado, beijão. Tchau.